Olha só, às vezes uma única frase pode esconder uma história inteira, quase um caso de detetive. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, desvendar um pequeno mistério a partir de uma pista bem específica. Vamos lá. E tudo começa com a base de tudo, né? O conflito mais antigo da natureza: predador e presa. De um lado quem caça, do outro quem é caçado. Essa dinâmica, essa tensão, é o que move a história que a gente vai investigar agora. E aí que entra o nosso caso. A fonte não chega afirmando nada. Pelo contrário, ela joga uma pergunta no ar. O que são baiacu anão morto? É como se a gente chegasse numa cena e a primeira coisa fosse a dúvida, a busca por uma explicação. E é essa busca que dá o pontapé inicial na nossa investigação. Ok, então para a gente começar a entender o que pode ter rolado, a gente precisa primeiro montar o cenário, né? Entender as peças desse quebra-cabeça. E a peça principal é essa relação predador e presa. Aqui não tem meio termo, os papéis são bem claros. De um lado, o predador, aquele que caça. Do outro, a presa, aquela que é caçada. É uma dança, sabe? Uma dança de vida e morte em que um não existe sem o outro. E é isso que molda todo o ecossistema. Beleza? Com essa ideia bem estabelecida na cabeça, vamos voltar para o nosso mistério. Agora sim a gente vai mergulhar no coração do problema. E, gente, isso aqui é o ponto-chave. Presta atenção. A fonte não diz encontramos peixes mortos. Ela pergunta o que eles são. Isso muda tudo. A pista aqui não é o peixe em si, mas a incerteza, a dúvida na pergunta. A gente não está só olhando para um resultado final, mas para o processo de tentar entender o que aconteceu. Então, qual é a principal teoria na mesa? Bom, a fonte dá uma pista, uma possível explicação. Vamos dar uma olhada nela, que é a hipótese mais provável. E tá aí a frase. A resposta que a nossa fonte sugere é essa. Provavelmente, um predador acompanhou. Parece simples, né? Mas essa frase curtinha tem um peso enorme. Ela aponta um suspeito, uma causa provável para as mortes que a gente está investigando. Agora, vamos pegar uma lupa e focar na palavra mais importante disso tudo. Provavelmente. Essa palavra é a chave. Ela entrega que quem observou a cena não viu o ataque. Foi uma dedução, uma conclusão tirada com base nas pistas que estavam lá. Isso mostra uma coisa fundamental sobre a natureza. A gente raramente tem 100% de certeza. Essa explicação provável, então, é o que a gente chama de hipótese. Ou seja, é uma ideia, uma sugestão baseada nas evidências que se tem na mão e que serve como ponto de partida para investigar mais a fundo. Não é o fim da linha, de jeito nenhum. É só o começo da investigação. E claro, como toda boa hipótese, ela não responde tudo. Pelo contrário, ela abre um monte de novas perguntas. E isso nos leva para a nossa parte final, tudo aquilo que essa frase não conta. Olha só o tanto de coisa que fica no ar. Que predador era esse? Um peixe maior? Uma ave? Por que a incerteza? Será que as pistas não eram claras? E talvez o mais importante, será que existem outras possibilidades? Talvez uma doença ou algum problema no ambiente? É assim que funciona, né? Cada resposta abre a porta para um monte de perguntas novas. No fim das contas, a grande sacada é essa. Como é que uma frase tão pequena pode carregar um drama ecológico inteiro? Ela nos mostra a luta pela vida, o trabalho de observação científica, o que é uma evidência e o mar de perguntas que ainda existe. O que começou com um mistério sobre um peixinho morto acaba se tornando uma janela para a gente espiar a teia complexa da vida. E fica a reflexão. Quantas outras histórias incríveis não estão escondidas por aí, em observações simples, só esperando alguém para desvendar?